Verdade. Um jornal de verdade. Hoje, no Jornal da Verdade, vamos conhecer o período do Brasil Imperial. Me chamo Lua do Amaral e começa agora o Jornal da Verdade. Para me ajudar a explicar sobre esse assunto, chamei um camarada que eu conheço desde que nasci e está comigo até hoje. E aí, Lua, bem na manhã? Tranquilo, cara. Primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite e esse jornal é maravilhoso. Ah, que nada, cara. Eu que te agradeço por vir aqui dividir a bancada comigo. Então, podemos parar de enrolação e começar a passar o conhecimento? Bora lá, meu chapa. Vai! Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822 a 15 de novembro de 1889 e teve fim com a proclamação da República. Em 1822, após o Brasil deixar de ser colônia de Portugal, Dom Pedro I assumiu o trono, dando início ao primeiro reinado. Em 1824, Dom Pedro criou uma nova Constituição. Nessa Constituição, teve bastante coisa que nos chama a atenção, como o voto censitário. Voto censitário? Que parada é essa aí? Voto censitário era um sistema de voto onde só podiam votar homens acima de 25 anos e que tinham dinheiro para pagar a taxa de voto, ou seja, os ricos. Que sacanagem, a elite passando os pobres para trás desde aquela época. Vale lembrar também que Dom Pedro I tornou a religião católica como única e oficial no Brasil. Qualquer outra religião além da católica, como o candomblé, por exemplo, era proibida e seus membros eram presos ou mortos. Caramba, isso é que eu chamo de intolerância religiosa. A Constituição de 24 também contava com 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O Brasil também enfrentava uma crise devido à falta de ouro em Minas Gerais. E em meio à crise, Dom Pedro mandava dinheiro para Portugal, onde um tempo depois assumiria o trono e passaria a ser chamado de Dom Pedro IV. Antes de deixar o Brasil, Dom Pedro deixou seu filho, Pedro Alcântara, no Brasil, como voto de confiança de que não tentaria colonizar o Brasil novamente. Apesar desse voto de confiança, o seu filho, Pedro Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade e não conseguia nem limpar o próprio traseiro. Inicia então o período das regências. O período regencial teve esse nome, pois como Pedro Alcântara ainda não era de maior, o comando ficou com 3 regentes, e foi denominado de regência trina provisória, pois iria durar apenas um tempo. Após o fim da regência provisória, foi eleita uma regência permanente. A regência permanente estabeleceu uma guarda nacional para conter as revoltas que estavam acontecendo devido às mudanças do governo, e em 1834 foi eleita uma reforma na Constituição, e a regência trina passou a ser una, com apenas um cara no poder. Esse cara era um padre chamado Diego Antônio Feijó, e sua regência foi marcada por diversas revoltas e rebeliões separatistas. Padre Feijó não aguentou a pressão e renunciou ao cargo. Com a renúncia do padre Feijó, o senador Pedro Araújo Lima assumiu a regência e permaneceu no poder até 1840, onde foi declarada uma maioridade forçada de Pedro Alcântara, com 14 anos. Começava então o segundo reinado. O início deste período foi marcado por lutas partidárias e grandes revoluções liberais. Durante seu reinado, Dom Pedro II tretou com os ricos, com a igreja e com os militares. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e deu fim à escravidão. Com os escravos livres, os grandes proprietários de plantações ficaram sem mão de obra e tiveram que começar a pagar por serviços, o que gerou muita revolta entre os burgueses safados. E com isso, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, dando fim ao período imperial do Brasil. Agora, como república, o presidente do país era escolhido através do voto popular. E com isso, chegamos ao fim desta edição do Jornal da Verdade. Deixamos aqui o nosso agradecimento a você, telespectador. Até a próxima. Tchau.
Ah, merda. Durante sua regência aconteceram diversas revoltas e rebeliões separatistas. Para defender a sua opressão e renunciou ao seu cargo. Ele tá filmando tudo, ó. Ô, seu safado! Backstage.